Bom dia a todos, muito bem-vindos ao nosso seminário Desafios da Cultura e da Extensão nas Universidades. Agradeço a presença de todos aqui hoje, e aqueles que estão assistindo depois. Aproveito para agradecer ao professor Emerson e toda a equipe da PROEC que organizou este evento, o pessoal da DECOM que está fazendo a cobertura do evento e também a gravação para nós depois também assistirmos e reassistirmos esses debates tão incríveis que têm acontecido. Hoje é o segundo dia do nosso seminário e temos um dia um pouco mais focado em extensão, tratando de vários desafios. E eu agradeço, então, a presença desses que vêm hoje também dividir as suas experiências, aqui no palco ou aí na plateia também, que vão falar um pouco para nós das suas experiências, das suas reflexões a respeito da extensão nas universidades. Então, a gente vai falar um pouco sobre a questão da relação universidade-sociedade, dessa questão da interação e de modelos, particularmente do modelo de Oxford, que é o professor Alexandre Paixão, que daqui a pouco fala para nós. Depois, em seguida, nós vamos ter uma rodada, uma mesa redonda sobre experiências da integração ensino e extensão na Unicamp. E aí temos a professora Inês, da Faculdade de Educação, o professor Peter, da Faculdade de Ciências Aplicadas, e o professor Rubens, da Faculdade de Ciências Médicas, que vão comentar um pouco para nós quais modelos, quais práticas eles têm utilizado. Nós também, nesse meio tempo, seremos agraciados com uma apresentação teatral, um fragmento da peça O Sonho. E, por último, teremos a apresentação da professora Inês, da Ana Inês, da UFRJ, que vai falar sobre as diretrizes da curricularização. E podemos explorar um pouquinho a professora Ana Inês também, que é uma especialista em indicadores de extensão. Então, nós temos um dia bastante interessante, bastante cheio. E aí, inicialmente, então, gostaria de dar a palavra ao professor Alexandre Paixão, que vai falar dessa experiência de Oxford. Hoje, Isso. Muito bem. O professor Alexandre é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista e mestre e doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo. O professor fez um estágio de pesquisa na França, é isso? Foi. Na França. Tem um pós-doutorado em Teoria e História Literária pela Universidade Estadual de Campinas e formação em Psicanálise, Teoria e Técnica. Atualmente é professor de Sociologia da área do Pensamento Social e Educação na Faculdade de Educação da Unicamp e coordenador do Laboratório de Estudos de Cultura, História, Educação e Sociologia e do projeto Raymond Williams, que ele vai falar um pouquinho para nós sobre isso. Agradeço imensamente sua presença, é um grande prazer tê-lo conosco hoje. O prazer é todo meu. Obrigado, Muriel. Bom, para ter uma fala bastante organizada e controlada, eu vou me dedicar aqui ao texto e lendo bem docemente. Então, bom dia a todos e todas. Eu gostaria de iniciar agradecendo ao professor Fernando Hashimoto, pró-reitor de Extensão e Cultura da Unicamp, ao professor Emerson Biagi, à professora Muriel Gavira e a todos da equipe de pró-reitoria da Extensão e Cultura pelo convite para participar deste importante e significativo evento sobre cultura e extensão na Unicamp. O convite que se estendeu a mim está relacionado a uma pesquisa que venho realizando na Faculdade de Educação da Unicamp desde 2015, dentro do Laboratório de Estudos de Cultura, História, Educação e Sociologia, o LESCHES, que conta com estudantes de graduação e pós-graduação e recebe financiamento da FAPESP, com o objetivo de investigar a extensa e complexa obra de Raymond Williams no campo da cultura e da educação, bem como as experiências formativas pensadas por ele no âmbito da extensão universitária. Isso foi algo que o autor discutiu em diversos textos produzidos na Grã-Bretanha entre 1946 e 1961 e que são fontes ainda pouco conhecidas do público universitário brasileiro,
na medida em que se trata de um período da vida e da obra do autor galês dedicado à educação de adultos como um tutor, dentro de um projeto de extensão entre a Universidade de Oxford e uma associação chamada Workers Educational Association, a WEA. Essa parte da obra de Williams, como eu disse, foi pouco estudado pelos pesquisadores do autor no Brasil. Inclusive, esses mesmos desconhecem o fato de que livros importantes de Williams, como Cultura e Sociedade, de 1958, foram produzidos durante essas aulas de tutoria. Como vemos, quando o assunto é educação de adultos, consequentemente, projetos de extensão universitária, os interesses intelectuais não são muitos. Dito isso, devo dizer que minha exposição aqui vai apresentar parte dessa experiência extensionista inglesa, tentando contribuir para o debate que estamos realizando sobre cultura e extensão aqui na Unicamp. Não para copiar ou imitar a experiência britânica. Na verdade, sou bastante contrário a esse tipo de atitude intelectual, digo, o da imitação do que vem de fora. Embora considero que aproximar Brasil e Grã-Bretanha hoje pode criar um universo de sentido, sobretudo se olharmos por uma perspectiva que Williams nos apresentou no ano de 1950. Eu estou escutando... Tá bom o som? Porque estou escutando um pum-pum. Não? Bom, retomando aqui. Então, se olharmos, né, por essa perspectiva que Williams nos apresentou no ano de 1950. Ele dizia que utilizar as estruturas educativas existentes na universidade para realizar um projeto e uma formação extensionista foi algo de extrema importância na Grã-Bretanha do pós-guerra, por conta de novas necessidades e possibilidades que surgiam naquela época e estavam relacionadas à formação e cuidado de famílias de trabalhadores sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. No momento em que uma nova necessidade social foi revelada, um novo projeto e uma nova formação foram empenhados por intelectuais, instituições universitárias e associações comunitárias, e isso foi chamado de estudos culturais. No nosso caso, estamos diante de um novo projeto e de uma nova formação aqui na Unicamp, a curricularização da extensão. E cabe perguntar agora no que iremos nos concentrar, já que temos tantas necessidades sociais e algumas possibilidades. Essa resposta não é fácil, no entanto, lendo Williams, penso que devemos encarar extensão e cultura como um projeto e uma formação. Mas de que maneira? Projeto e formação era o que buscava parte da Universidade Britânica quando aprofundou seus trabalhos de extensão já existentes desde pelo menos o século XIX. Na Unicamp, a extensão não existe há tanto tempo, até porque somos uma universidade jovem, com apenas meio século de existência. Todavia, projeto e formação me parecem que é o que estamos tentando realizar e aprofundar. Williams tem algo a nos contar sobre isso, a respeito de um projeto e uma formação. Mas quem foi Raymond Williams? Raymond Williams nasceu no dia 31 de agosto de 1921, na cidade rural de Levenhangel, Crocony, próxima de outras pequenas cidades e vilarejos que ficavam na fronteira do país de Gales com a Inglaterra. Cresceu no interior de uma família de trabalhadores ocupados com diferentes ofícios, o doméstico, agrícola, sindical e o de funcionário de estrada de ferro. A escola primária ele cursou em Pend, enquanto o ensino secundário, graças ao bom desempenho escolar, realizou na cidade vizinha de Abergavenny, dentro do tradicional sistema educacional conhecido como Grammar School. Elemento de estratificação social, o ensino médio inglês fornecia os méritos em forma de bolsa de estudos para que garotos como Williams fossem impulsionados ao ensino superior e alcançassem uma universidade, como a de Cambridge, tendo nosso autor cursado a graduação no Trinity College. Estamos em 1939 e, após alguns meses de vida universitária, Williams é convocado para lutar na Segunda Guerra como oficial da unidade de tanques de um regimento de artilharia, pedindo baixa do exército em 1945. Fim da guerra e tendo já concluído o curso superior, Williams consegue seu primeiro emprego com um salário de 400 libras anuais como tutor de adultos em Sussex, no sul da ilha, próximo ao Canal da Mancha, dentro do projeto associativo entre a Universidade de Oxford e a Associação Educacional de Trabalhadores, que eu já mencionei, que é a Workers Educational Association, a WEA. Durante 15 anos, de 46 a 61, 1946 e 1961,
Williams atuou como tutor de adultos, tendo produzido aulas, ensaios, resenhas e até projetos fílmicos voltados para a educação de trabalhadores, na Grã-Bretanha. Foi nessa época que ele gestou obras importantes, como eu já destaquei, o Cultura e Sociedade, o Culture and Society, de 1958, seguindo do The Long Revolution, esse livro não tem tradução em português, de 1961, e o Communications, de 1962, que também não tem tradução. Há outros livros do Williams que têm tradução, como Cultura e Sociedade, mas esses 3, especificamente, que foram gestados durante as aulas de educação de adultos, somente esses 2 últimos não foram traduzidos. Esse último livro, o Communications, de 62, inclusive, ele nasceu a partir de um convite do Sindicato Nacional dos Professores para abordar o papel da imprensa na educação das classes trabalhadoras. Vivida essa experiência com a educação de adultos, Williams, sem abdicar da posição de educador, desloca-se da tutoria extramuros para o espaço intramuros numa das faculdades da Universidade de Cambridge, o Jesus College, primeiro como bolsista, num cargo acadêmico, depois como professor de inglês. Ele permanecerá na Universidade de Cambridge como professor universitário até 1983, quando se aposentará como professor de artes dramáticas. Faleceu 5 anos depois, aos 66 anos, no dia 26 de janeiro de 1998, em Essex, na Inglaterra. Baseado nisso, podemos aventar a hipótese de que sua obra pode ser dividida em 2 grandes momentos decisivos entrelaçados por um mesmo empenho político-intelectual: a defesa de uma educação democrática majoritária. Essa é uma expressão do Williams, que, segundo ele, iria se realizar fosse pela educação de adultos, fosse pelos estudos culturais. O primeiro projeto e formação, portanto, a educação de adultos, condiz com a história da extensão universitária britânica, enquanto o segundo, uma derivação do primeiro, os estudos culturais, foi criado por Williams e outros intelectuais ingleses, como Richard Hogarth e Stuart Hall, como uma disciplina universitária, mas para ser realizada para dentro e para fora dos espaços educacionais, mantendo assim o princípio extensionista. Isso significa que, quando tratamos de educação de adultos e estudos culturais a partir de Williams, nós estamos falando da curricularização da extensão, só que na Grã-Bretanha, a partir de 1946. Inclusive, reconhecer essa periodicidade é importante para não incorrermos em anacronismos, espelhamentos ou comparações diversas. E para compreendermos isso, precisamos recuperar um pouco da história cultural da extensão universitária inglesa. O trabalho com a extensão na Universidade de Oxford remonta pelo menos ao século XIX. Há 140 anos, essa célebre e renomada instituição universitária inglesa vem realizando um trabalho de educação continuada, a chamada extensão universitária, que na origem deveria ser um conjunto de faculdades espalhadas por todas as províncias inglesas e que ofereceriam educação continuada à comunidade local e regional. Esse projeto de faculdades e cursos, na verdade, não se frutificou. Em compensação, a extensão universitária nasceu disso, no interior da própria universidade, onde em determinadas salas de aula eram oferecidas palestras de conteúdo universitário à comunidade externa, que também colaborava com a organização e realização dos encontros. No site da Universidade de Oxford, para quem quiser aprofundar mais essa história, que é uma referência aqui, temos uma boa narrativa desses começos da extensão na Grã-Bretanha, merecendo destaque o ano de 1892, quando surgiu um comitê permanente da universidade que seria encarregado das palestras e das aulas de extensão. O departamento extramuros surgia aí, na forma de uma delegação chamada Delegacia para Extensão do Ensino além dos limites da universidade. Esse foi o primeiro nome oficial do departamento extramuros e era abrigado dentro dos quadros administrativos da Universidade de Oxford, embora contasse também com a colaboração e organização, é sempre importante destacar isso, das pessoas da comunidade local e regional. Logo, não se restringia apenas a professores e estudantes universitários. A Oxford Extension, como foi chamada à época, nasceu e permaneceu durante anos com propósitos universitários de educação continuada estendida à comunidade externa, só que dentro dos seus muros, defendendo o protagonismo acadêmico, embora contasse com a colaboração de pessoas de fora da universidade, em sua maioria trabalhadores e estudantes, que assistiam às palestras universitárias. Estamos em 1900.
E os anos que se seguem trazem grandes feitos à Oxford University Extension, sobretudo por acolher um número bastante significativo de mulheres em suas salas de aula para assistir às palestras. Mas todos sabiam que o protagonismo continuava sendo de uma delegação universitária masculina, embora já existissem anseios e cobranças para que isso mudasse, pois os trabalhos de extensão dependiam da participação intensa da comunidade e parecia ser decisivo contar com a ação e realização de pessoas sem títulos acadêmicos junto à delegação de universitários. A esperada mudança nos trabalhos de extensão ocorreu de fato no ano de 1908, quando foi formado um comitê conjunto entre a universidade e representantes de associações de trabalhadores. A extensão universitária deixava de ser um patrimônio da universidade para ser compartilhado com associações voltadas à formação da classe trabalhadora. A WEA, que eu já mencionei 2 vezes, a Workers' Educational Association, foi uma das primeiras parceiras escolhidas para realizar esse trabalho compartilhado de formação da comunidade extramuros. Mas não se tratava apenas de uma alteração organizacional. Houve uma mudança na forma da extensão. Não haveria mais palestras universitárias, mas aulas tutoriais, traduzindo a extensão universitária para a chamada extensão ou ação comunitária. Como podemos observar, a extensão deixava de ser uma experiência ligada somente à estrutura educativa acadêmica para se apoiar em outros meios educacionais, oferecidos pelas associações de trabalhadores. Todavia, o que se manteve foi a realização do trabalho de extensão dentro dos domínios da educação. Naquele momento, portanto, pensar em extensão significava pensar em aprendizagem de caráter continuado. Essa era a estrutura de sentimento ou a cultura daquele momento vivida pela universidade e as associações locais e regionais que reuniam parcelas significativas de trabalhadores e estudantes, aprofundando a ação comunitária em parceria com a universidade, gestando uma nova cultura extensionista. Cultura aqui é sinônimo de modo de vida compartilhado ou comum de uma determinada sociedade. Nesse sentido, podemos pensar a extensão como parte de uma cultura de uma determinada época, envolvendo determinados grupos estratégicos e quadros administrativos universitários e associativos. Sentimos a força dessa cultura extensionista quando lemos os textos de Raymond Williams, escritos, como eu disse, entre 46 e 61. Do conjunto de trabalhos, eu gostaria de destacar apenas 3 títulos em especial. O primeiro se chama 3 Anos Difíceis, um comentário sobre a aula tutorial. Trata-se de um trabalho de fonte desconhecida, datilografado e sem data. O manuscrito é um comentário em forma de advertência a respeito da peculiaridade das classes tutoriais de adultos, com seu currículo e tempo e espaço de formação específicos, diferentemente das condições de formação dos cursos de graduação universitária. A crítica de Williams nesse texto é sobre os órgãos governamentais que regulam ou participam da educação de adultos, não fazerem distinção entre as classes tutoriais e o ensino superior. O segundo título, Abandonando a Palestra, Método de Discussão para as Aulas de Literatura de Adultos, é de um trabalho publicado em 1950, mas a fonte é desconhecida. É dele que tratarei mais adiante na minha exposição. Mas adianto que se trata de um impresso que nos ajuda a aprofundar aquilo que Williams introduziu no primeiro texto, acerca da peculiaridade da educação de adultos em relação ao ensino superior. Porém, aqui, ele agrega 2 elementos. O primeiro refere-se à diferença entre a palestra, característica das aulas de extensão universitária, e o ensino focado no estudante, próprio das tutorias. E o segundo refere-se aos métodos de ensino, segundo o momento do texto, aos métodos de ensino de literatura associados à crítica sociológica, orientados por aquilo que Williams vai chamar discussão. É o método de discussão. Por fim, destaco o último título, Uma Democracia Educada, datado de 1959, publicado no periódico londrino Comentário Socialista, é de caráter mais político e examina cuidadosamente o universo de tomadas de decisões que afetam a educação inglesa, voltada à classe trabalhadora, um assunto que Williams apenas indicou no primeiro texto e que aqui é aprofundado. Eu vou me concentrar mais no segundo texto, mas, de alguma maneira, me movimentar nesses outros 2.
De qualquer maneira, o que esses e outros trabalhos de Williams estão tratando neste momento específico dos anos de 1950 é como se deu os trabalhos de extensão universitária em solo inglês e as suas mudanças, relacionadas sobretudo a uma revisão e readequação da forma e formato da extensão. Abandonou-se as palestras e a primazia dos docentes na gestão extensionista e adotou-se as aulas tutoriais e o protagonismo dos estudantes e da comunidade externa. Para matizar esse ponto, gostaria de apresentar algumas ideias do autor sobre isso, acerca da diferença entre a antiga forma de extensão e essa nova, agora relacionada às aulas tutoriais. Diz Williams, é uma citação, abre aspas. Se olharmos retrospectivamente a participação das universidades na educação de adultos, podemos perceber que a própria divisão entre cursos de extensão e aulas tutoriais exprime uma diferença fundamental de valores. Extensão, em si mesma, é apenas um conjunto de palestras que estendem o conteúdo universitário para um público mais amplo. Mas o que as palestras de extensão têm frequentemente estendido é a pior parte do ensino universitário interno, o convencional modelo de palestra que ele chama de delivery, que consistia em entregar o conhecimento e não construí-lo. Esse tipo de palestra delivery era seguido ou não por questões de fato e pela enunciação de pontos de vista desconexos. Depois eu posso voltar a esse ponto se vocês quiserem. Já a aula tutorial, por outro lado, estende a tradição particularmente associada a Oxford e Cambridge do ensino que tem o aluno como ponto de partida e o modela e remodela para atender tanto às suas necessidades quanto aos padrões do tutor e da instituição de que faz parte. A supervisão individual poderia ser facilmente estendida, mas a essência desse método, ainda que abafado pela força de números e pela parcimônia oficial, não se deixa abater por demais dificuldades. A finalidade das aulas é o estudo muito focado. Ele cunha um termo chamado close study. O que é esse estudo muito focado? Que é de um assunto escolhido em conjunto por um grupo limitado de estudantes que estão se relacionando pessoalmente e continuamente com o tutor habilitado ali para aquelas aulas. O método para cada aula é de essência flexível, limitado somente pela conformidade com o assunto estudado. O tutor precisa, sim, adaptar sua forma de ensinar com base nas reais capacidades e dificuldades dos seus estudantes e emoldurar as aulas em compasso com isso. Nesse processo, os estudantes exercem um papel ativo e determinante. A boa aula tutorial, esse termo é do Williams, de fato, não é apenas o contraponto à má palestra de extensão. A autoridade que uma boa aula cria não é aquela dos estudantes, nem mesmo a do tutor, mas provém do grupo em si, a própria corporificação da tutoria. O processo de criação dessa autoridade e os meios da educação tutorial é o que eu chamo de discussão. Fecha aspas, é o que destaca o Williams. O texto encaminha-se com Williams apresentando a maneira como se desenvolve a prática da discussão nas aulas de literatura e exemplos de cursos de curta duração. Todavia, a ênfase maior é como seria possível realizar uma educação tutorial da comunidade. Para ele, fosse a extensão ou agora o novo modelo das aulas tutoriais, a contribuição deveria se dar através de uma educação que formasse diferentes grupos humanos, algo que reforçasse os padrões de humanidade e que fosse oferecido dentro e fora dos espaços educacionais. Williams está se referindo não mais à educação de adultos, mas ao que viria a ser os estudos culturais, como um novo projeto e uma nova formação extensionistas. Não que a educação de adultos, como um trabalho extensionista de aulas tutoriais, não atendesse às necessidades sociais de determinados grupos, dentro e fora da universidade, mas era preciso abarcar mais. Os estudos culturais, como uma disciplina nova, deveria ter um caráter multidisciplinar e extensionista, e se construir como um projeto, porque apresentava novos planos de ensino, objetivos e métodos para alcançá-los, e uma formação, porque queria criar novas condições sociais para aqueles que estivessem inscritos nesse novo processo de aprendizagem e desenvolvimento humano. Aquilo, portanto, que começou com a Oxford University Extension no final do século XIX, se transformou no comitê conjunto entre a universidade e a UEA, essa associação de trabalhadores,
e elaborou uma nova forma de ensino, educação continuada, as aulas tutoriais na educação de adultos, com o advento de novas necessidades e novas possibilidades sociais, tornou-se necessário criar um projeto e uma formação específicos, reunidos numa única disciplina, a dos estudos culturais. Foi um verdadeiro processo continuado de mudança, e o que agora os estudos culturais almejavam era, na verdade, uma educação majoritariamente democrática, algo que alcançasse a todos e não apenas adultos trabalhadores da educação continuada. Eis, portanto, a nova necessidade social revelada à época e que precisamos tratar agora aqui para terminar. Williams considerava que a educação de adultos era um acontecimento democrático e que deveria ser estendido a toda a sociedade britânica por meio de uma nova disciplina extensionista, os estudos culturais, e que deveria acontecer em espaços educacionais ou não, visando realizar uma sociedade mais educada e participativa. Era um grande desafio para os grupos intelectuais e associativos do momento, nós estamos em 1960, depositar na educação continuada dos estudos culturais os novos anseios democráticos. Tanto que Williams se pergunta quem acreditava na democracia daquele momento, a tal ponto de defender novos projetos e formações que estariam fundados numa disciplina, consequentemente num currículo extensionista. Diz ele, cito, abre aspas, quem então acreditaria na democracia? A resposta é bem simples, diz Williams. As milhões de pessoas na Inglaterra que ainda não têm acesso à democracia, onde trabalham e vivem. Como sempre, há uma energia transformadora, e o negócio do intelectual socialista é o que sempre foi: atacar as travas da energia nas relações industriais, na administração pública, na educação, para começar, e trabalhar para o seu próprio campo para que essa energia, como dissemos, possa ser concentrada e fertilizada. Observa-se que as certezas e garantias democráticas não eram muitas no tempo de Williams, tanto que ele se pergunta quem acreditava na democracia e na energia das suas mudanças naquele momento. Mas se essa democracia não existia ainda, onde ele estava encontrando forças para defendê-la como uma nova necessidade, conforme acabamos de ler nesse trecho do ensaio A Cultura é Algo Comum, de 1958. Arrisco dizer que ele reconhece essa nova energia democrática nos projetos coletivos, políticos e intelectuais que vinham se desenvolvendo na sociedade britânica desde pelo menos 1908, até alcançar os anos de 1960. Mas o que aconteceu em 1908 e 1960 especificamente? Aconteceram muitas coisas, mas gostaria de indicar apenas que foi no ano de 1908 que a Workers' Educational Association uniu-se à Universidade de Oxford para realizar o Departamento Extramuros de Educação de Adultos, enquanto em 1960 se criou a Open University, com um programa curricular genuinamente aberto e educacional, garantindo o acesso popular à universidade. Da Universidade Aberta e dos Estudos Culturais, infelizmente, não tenho ainda elementos e pesquisa suficientes para tratar agora, só no próximo momento, assim que for possível desenvolver essa parte. Por isso, eu vou continuar a minha exposição me limitando à relação dos estudos culturais com a educação de adultos e essa nova disciplina, que não era voltada para a educação formal superior, mas uma ação universitária de caráter extensionista, em parceria com associações e a comunidade externa, em busca de uma educação com feições humanísticas. Esse tema é do Williams. E por que com feições humanísticas? E por que também é possível? Porque, segundo Williams, aprender era uma experiência comum. Aprendíamos onde podíamos, na universidade, na praça, na rua, em casa, em todos os espaços comuns, comenta ele. Numa sociedade recém-saída da guerra, isto é, num ambiente de sobreviventes, a luta para aprender, descrever, compreender, educar passa a ser uma parte central e necessária para um novo crescimento e desenvolvimento da sociedade, que esteve recentemente à beira do colapso. Isso significa que um dos desafios do pós-guerra para um projeto de formação democráticos era fazer uso da comunicação e educação não para controle político ou lucro comercial, mas para expandir as capacidades dos homens e mulheres de aprender e compartilhar ideias e experiências, algo que de fato não estava acontecendo, porque havia muita propaganda, informação, por conta da expansão dos meios de comunicação da época, jornal, rádio, televisão principalmente, mas nada disso significava mais educação e participação na vida em comum.
Uma das crises e dilemas do pós-guerra era, de um lado, o progresso em larga escala dos meios de comunicação, enquanto, de outro, os homens e mulheres, a despeito de tanta informação circulando, não saberem nem conseguirem se comunicar sobre as coisas em comum, como seus hábitos, seus gostos, suas ideias, suas emoções, etc. Isso Williams está discutindo no livro Communications. Mas o que uma disciplina extensionista, como os estudos culturais, podia fazer para tentar resolver o problema da comunicação? Williams sugere, como alternativa, aulas tutoriais que combinassem o ensino de literatura, canônica ou não, estendida à crítica sociológica, por exemplo. Mas por que a literatura? Porque, segundo ele, a experiência da literatura era um tipo de treinamento para a experiência geral. E a crítica sociológica? Porque se tratava de uma sociedade em constante mudança. Logo, era preciso compreender os processos sociais em andamento dentro de uma perspectiva crítica das ciências sociais. Mas lembro que os estudos culturais não priorizaram apenas a literatura e a sociologia, pois se tratava de uma disciplina multidisciplinar, de caráter multidisciplinar. O que aconteceu nesse momento é que foi necessário se concentrar nessas duas áreas do conhecimento, porque para Williams, o alvo da extensão universitária naquele tempo eram os problemas derivados da comunicação social e relacionados à transmissão de informações, à recepção, às respostas, às dificuldades com a leitura, com a língua vernácula, etc. Essas mudanças faziam parte daquilo que ele compreendia como uma longa revolução cultural, que requeria processos de aprendizagem adequados para abarcá-la. Em contrapartida, determinadas situações persistiam contraditoriamente aos avanços dos meios técnicos, como a realidade de milhões de pessoas que não sabiam nem ler, nem escrever, mesmo em países mais avançados. Expandir os meios de comunicação e educação a toda a população, especialmente após a Segunda Guerra, tornara-se um desafio para sociedades em reconstrução e dotadas de anseios democráticos, como a inglesa vista por Williams. Para ele, portanto, o mundo do pós-guerra é um mundo em reconstrução, o que não deixa de ser um mundo novo. E uma das novidades é um labirinto linguístico em que homens e mulheres adultos e trabalhadores são inseridos e confundidos pela publicidade e informação em massa. Tratava-se de um mundo novo e estranho em torno de nós, essa assertiva é do Williams, sendo que uma alternativa para esse estranhamento da linguagem eram as aulas tutoriais voltadas ao ensino de literatura e à crítica sociológica, algo que ele havia realizado na educação de adultos e que agora estendia ao programa dos estudos culturais. Repasso mais uma vez o ensaio de 1950, em que Williams sinaliza para isso. Diz ele, abre aspas. É, como eu disse, um método de ensino da literatura, mas pode ser estendido pelo menos à sociologia crítica. Eu dei aulas de tutorial cuja primeira sessão consistia no estudo de jornais, propagandas, revista e best-sellers de ficção, filmes, radiodifusão e outras fontes da civilização contemporânea. Os extratos são usados exatamente da mesma maneira para a discussão, o chamado método que ele batizou como discussion. Tais métodos de ensino e os usos da literatura e da sociologia que Williams faz são necessários para engajar estudantes de todo tipo num intenso processo de aprendizagem e desenvolvimento, haja vista que as diferentes características da civilização contemporânea precisavam ser estudadas, ou melhor, compreendidas, para depois serem transformadas, porque aquilo que genuinamente compreendemos nós podemos fazer, diz Williams. Mas fazer o quê? Começar a compreender, pois a crise humana se apresentava naquele momento como uma crise de comunicação, ou melhor, de compreensão. Consequentemente, o centro do debate da extensão universitária, através dos estudos culturais, deveria acontecer a partir do problema da comunicação, ou melhor, da linguagem. A história de uma linguagem é o registro de esforços da humanidade para se construir como tal. E é central na vida das pessoas, assim como é essencial na organização da sociedade. A linguagem encontra nas instituições políticas e econômicas da comunicação seu espaço de poder e atuação. Segundo Williams, certas atitudes, certas formas de governo, certos estilos de vida vêm corporificados nas instituições de comunicação, que têm um efeito social poderoso sobre todas as pessoas, graças às novas tecnologias da linguagem, dos meios de comunicação, sobretudo a publicidade e a propaganda.
Uma disciplina como os estudos culturais precisava, portanto, se ocupar da linguagem, pois essa é uma atividade social por princípio, consequentemente, tudo passava por esse universo linguístico. A crise na comunicação e compreensão começam aí, quando certos usos da linguagem visavam apenas a expansão em larga escala dos negócios, da política e não das artes e dos aprendizados, gerando um problema linguístico, consequentemente, de cultura. Mas de que cultura estamos falando? De uma cultura em comum? A resposta é não. Se estivéssemos vivendo uma cultura em comum, sentiríamos maior coesão à nossa sociedade e reconheceríamos que a nação não é uma firma, comenta Williams. A nossa atual cultura é sintética, que é a expressão da organização de nossa cultura de massas atual, firmemente entrelaçada com a organização da sociedade capitalista, destaca o autor galês. Esse é um ensaio de 1958. Agora, se isso nos provoca alguma repulsa ou revolta, a sugestão de Williams é protestar, mas como uma condição, desde que tenhamos uma versão alternativa para o processo. Caso contrário, a solução é nos engajarmos num intenso processo de compreensão que passe pela elaboração de novos projetos e formações. E o processo de compreensão consiste em enfatizar que a comunicação é algo central e parte necessária de nossa humanidade, algo que precisa ser efetivado, começando por elevá-lo ao mesmo patamar de importância que a propriedade, a produção e o comércio. Temos que resolver a equação entre a educação popular e a nova cultura comercial, comenta Williams, tendo em vista que o progresso de nossa sociedade depende também da combinação entre educação e meios de comunicação. E uma maneira de resolver essa equação é gerar projetos e formações, através, por exemplo, de novas disciplinas, como a dos estudos culturais, ocupados com o problema da comunicação, da linguagem, etc. Porque comunicação é educação, não propaganda. Com o pós-guerra, democracia e propriedade dos meios de comunicação se desenvolveram juntas e promoveram tanto a expansão genuína para o desenvolvimento da comunicação humana, quanto o lucro de grandes empresas de publicidade. Os dois maiores processos culturais após a Segunda Guerra aconteceram juntos e se resumiram na expansão dos setores populares e na ênfase do mercado consumidor através de grandes massas de audiências. Estes eventos são ao mesmo tempo consequência, de um lado, do desenvolvimento da democracia inglesa, de outro, da expansão da propriedade, formando uma nova cultura, só que sintética, que é planejada para uma venda rápida e descartável para as massas. Citação. Os meios técnicos são difíceis o bastante, mas a maior dificuldade é aceitar profundamente em nossas concepções os valores de que eles dependem, que as pessoas comuns possam governar, que a cultura e a educação são questões comuns, ordinárias, vividas em espaços comuns, na universidade, na praça, no ônibus, na igreja, na rua, etc., comenta Williams no ensaio de 58. Se a cultura, educação e, por que não, a extensão são questões ordinárias, genuinamente comuns ou compartilhadas por todos nós, por que não reconhecermos isso? Digo, seu caráter popular e trabalharmos para sua expansão, ou seria extensão. Nossa cota de humanidade se constrói a partir dessa cultura em comum, sendo que essa se resume em nossa luta constante pela descrição, compreensão, aprendizado e ação. Eis o projeto e a formação que coube aos estudos culturais no tempo de Williams, nos colocando a questão de que forma criaremos essa energia de mudança hoje através de trabalhos extensionistas como esse dos estudos culturais, que nasceram da educação de adultos. Williams sabia que a educação de adultos, desdobrada nos estudos culturais, poderia fazer algo pela educação de toda a sociedade. E o que os estudos culturais, como um projeto de cultura e extensão, pode fazer pela nossa universidade e comunidade hoje? Eis uma questão para pensarmos. Muito obrigado. Alexandre, eu achei bem, obrigada pela sua explanação. Muitos pontos interessantes, muitos pontos convergentes, até mesmo com o que a gente discutiu ontem, e muitos pontos convergentes com os nossos desafios, né, que faz parte desse tema aqui do seminário. Uma coisa que eu fiquei curiosa é para essa relação entre a Universidade Extramuros e a Universidade de Oxford. Como que é essa relação, né? Quer dizer, os docentes e os pesquisadores da Universidade de Oxford são os mesmos dessa
Aí depois ficou chamando Open University, é isso? Não, na verdade são dois. Essa Extramuros e a Oxford, existe? Quer dizer, a carreira é a mesma? São duas carreiras paralelas? São duas atividades paralelas? E os alunos eles entram nas duas, ele entra em uma? Então, como é que funciona a relação entre essas duas? O que é de responsabilidade de uma, o que é responsabilidade da outra? Se existe algum tipo de competição, algum tipo de rivalidade nessas duas? Porque parece-me que são duas missões diferentes ou dois conjuntos de funções ou missões da universidade que se dividem ali, né? E eu acho bastante interessante isso, que a perspectiva que é nessa dificuldade de compatibilizar a indissociabilidade, eu crio uma outra instância que vai ser responsável por isso, né? Bom, Muriel, essa é uma pergunta bem importante. Eu vou falar mais desse período, que é o período que eu estudo, embora hoje se modificou bastante, até porque tem outras experiências bem parecidas em outros lugares do mundo. Por exemplo, a Universidade de Harvard tem um trabalho extensionista parecido, enfim, em vários lugares. Mas, assim, nos começos lá, né, que eu te contei aqui para todos vocês, a Universidade Extramuros, né, esse departamento Extramuros, ela é uma delegação inicialmente só de professores universitários e de estudantes, e com a parceria com a comunidade externa e associações, muda a ênfase, né, a extensão deixa de ser mais universitária e se torna uma extensão comunitária, porque ela é compartilhada. Mas quem que vai trabalhar nessa universidade, nesse departamento Extramuros? Os estudantes que se formam na Universidade de Oxford ou de Cambridge, sobretudo na Universidade de Cambridge, e que é o caso do Williams. Então, ele se forma como professor de inglês em Cambridge, a graduação, e consegue um posto como tutor nesse departamento, nessa delegação Extramuros, que é dentro da Universidade de Oxford, mas ela tem ali os seus escritórios espalhados fora da universidade, onde o Williams lá consegue o seu primeiro emprego, e não só ele. O Edward Thompson, o Richard Hogarth, vários intelectuais que nós conhecemos depois futuramente, eles começaram tendo seu primeiro trabalho nesses departamentos Extramuros. No caso do... então, assim, é uma delegação interna da universidade, mas que ela está fora ao mesmo tempo e ligada às associações existentes, às ONGs, e acompanhando os percursos do Williams, as trocas de cartas, que é interessante perceber de que ele tem menos relação, né? Ele dialoga muito menos com a universidade, no sentido administrativamente, porque esses departamentos Extramuros vão ganhando a sua autonomia. Claro, eles são dependem da universidade para existir, mas a partir de 50 eles vão ganhando a sua autonomia, tendo em vista que tem graduados da universidade que estão atuando lá. Então, assim, eu não encontrei nos departamentos Extramuros professores universitários. Eu encontrei estudantes graduados, até agora, né, na pesquisa. Hoje é diferente. Hoje tem professores universitários, estudantes recém-graduados e assim por diante, e as pessoas da comunidade. Mas nesse momento do Williams, eles tinham uma intenção de dar mais autonomia para essa delegação Extramuros. E nas trocas de cartas e naquilo que o Williams envia para a Universidade de Oxford, são relatórios dizendo: o trabalho aconteceu assim, em Sussex foi feito esse tipo de aula, foi esse tipo de discussão, tivemos a participação de uma associação assim, são relatos, mas é quase que autônomo. No entanto, que no começo da pesquisa, sem acesso a tantos dados, dava a sensação que eram duas universidades, né? Então, uma universidade de Oxford e uma universidade Extramuros. Na verdade, não.
né? Ela é a mesma coisa, mas tem uma certa autonomia. E daí a questão da Open University, eu acho que se confunde ainda um pouco ainda mais essa situação, porque quando é criada essa universidade aberta ou universidade livre, a ideia nasce desses projetos extramuros. No fundo, a universidade aberta, ela foi gestada ali, né? Ela é de caráter totalmente popular, e essa abertura que a gente conhece tem a ver também com as aulas à distância, né? Uma das características da Open University não é um espaço presencial, né? Tem, sim, atividades presenciais, mas em 1960 a ideia era que eu conseguisse fazer essa comunicação, o EAD, né? A comunicação à distância. Na Inglaterra já há recursos para isso, em 1960. Acho que vocês viram essa semana no jornal um estudante do ensino médio, daí dando um exemplo dos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, um estudante do ensino médio americano conseguiu um diploma de graduação aos 17 anos, porque enquanto ele fazia o ensino médio, ele também participou dessa universidade aberta, que é um departamento que a Universidade de Harvard tem, e ele conseguiu o diploma de graduação. Então, assim, num departamento extramuros, né? E não na tradicional Universidade de Harvard que nós conhecemos, né? Ficou claro, né, Muriel? Acho que sim. Aí só surgiu outra dúvida, mas dentro da Universidade de Oxford, quer dizer, da Universidade Extramuro tem docentes que fazem extensão. E na Universidade de Oxford tem docentes que fazem extensão também? Ah, entendi. Então, os docentes que querem fazer extensão na Universidade de Oxford buscam o departamento extramuros. Mas a maioria dos professores desse departamento são estudantes recentemente graduados. É isso que normalmente acontece. E aí imagino, então, que a cobrança, quer dizer, a forma de avaliação do docente, a questão da extensão deve ter um peso menor. Como é que fica? Então, porque senão o fluxo de docentes para essa outra é intenso. Então, hoje eu não sei te responder, né, como que é isso, mas o que é impressionante logo ali no pós-guerra é que essa cultura extensionista ela tem uma força enorme, porque acho que condiz com alguns projetos da própria nação de reconstrução da sociedade. Então, o departamento extramuros ele ganha um lugar na sociedade inglesa muito grande. Inclusive, há várias outras instituições que vão se aproximando, né, da Universidade de Oxford, porque foi o caminho encontrado para reconstruir aquela sociedade, para educar a classe trabalhadora, para gerar empregos, etc. Então, de 50 até 1970, que foi o que eu acompanhei, a Universidade de Oxford fica assim como a universidade tradicional, como a universidade da elite inglesa, da monarquia, tal, dos grandes dos altos estratos sociais, e esse departamento extramuros como o caminho para formar todo o restante da sociedade. Então tem uma centralidade muito, muito grande. Eu não saberia te dizer, porque agora, depois de 70, né, o governo Thatcher, daí são mudanças que acontecem no governo inglês, não sei como fica isso. Mas o que vai acontecer? A Open University acaba suprindo isso, né? Então, sai um pouco do departamento extramuros e vai para a Open University, que assume esse papel de formação da população, né? E, por exemplo, na Open University, não são alunos de graduação que recentemente graduados, são professores doutores, pós-doutores, como aqui, né, na Unicamp, que dão aula, pesquisadores internacionalmente conhecidos que estão na Open University. Esse departamento extramuros existe ainda, até hoje. Então, e é um caminho interessante para eu, como um cidadão mais comum, conseguir uma graduação. Então, eu não vou para a Universidade de Oxford, eu não vou para a Universidade de Cambridge ou para
University College London, que é uma universidade hoje também importante, mas eu vou lá para o departamento extramuros e consigo a graduação em alguns cursos específicos, que na década de 50 eles eram a maioria centrados na formação de professores, que acho que essa é uma outra marca, né? Os departamentos extramuros, eles têm essa característica, é licenciatura. Eu não tenho curso de medicina, não tenho não as engenharias, mas alguns cursos de tecnologia, sim. Mas o foco maior era a licenciatura, sobretudo na área de humanas, porque tem essa relação com os estudos culturais, mas que possivelmente deve ter também se modificado. Um modelo bem interessante. Emerson. Bom, Alexandre, muito obrigado também pela exposição, muito interessante. Uma dúvida, né? Porque me parece que são dois caminhos um pouco distintos, né? No sentido de que esses estudos culturais são bastante relacionados ao interesse de um grupo específico, né? Isso eu achei bastante interessante, essa ideia, né, de ele moldar o curso e o que vai ser estudado em função do interesse do grupo. Já essa outra ideia do ensino à distância, da Open University, isso é inviável, né? Ou pelo menos é bem mais complicado de você fazer esse tipo de atendimento à demanda do grupo, né? Então, eu queria uma visão sobre isso. Então, essa questão dos estudos culturais, ela é, de fato, o grupo que vai gestando, né, essa nova disciplina, e ela é uma disciplina. É isso que chama a atenção. Porque mesmo tendo o aspecto extensionista, ela se construiu em torno dessa ideia de um currículo que precisaria ser construído para levar formação, né, para os estudantes, para a comunidade. Como eu enfatizei, é um currículo multidisciplinar. Até onde eu acompanhei, né, daí das aulas efetivamente, onde essa disciplina ela é ofertada, é basicamente concentrado, vamos dizer assim, num conjunto de disciplinas das ciências humanas, embora há ali conexões com outras áreas, até com a estatística, mas porque se estuda como um dos objetivos é partir dos jornais ou das vivências da própria comunidade, como as taxas de emprego, o salário, dá para acompanhar nas aulas essa discussão, ao mesmo tempo da filosofia, da literatura e aulas de estatística, por exemplo, para os próprios trabalhadores entenderem um pouco o universo deles. E daí que grupo é esse? Esse grupo, inicialmente, é um grupo de estudantes, que é o mesmo grupo de estudantes recém-formados, né, de universidades importantes, como a Cambridge e a Oxford, e que não só vai criar essa nova disciplina, como vai criar um projeto que nós conhecemos, que é a New Left Review. O Raymond Williams é o fundador, né, da New Left, né, New Review, dessa revista tão importante. Então, tá tudo isso muito centrado nessa nova esquerda britânica, né? Acho que é importante destacar isso. E que tem um espaço, uma autonomia e uma força que é dada, inclusive, pelo próprio governo inglês, né? É interessante acompanhar como essa classe média intelectual, ela tem uma força ali na sociedade organizativa mesmo. Então, e ela, ao mesmo tempo que está investindo na difusão dos estudos culturais, porque eles estão produzindo textos, eles estão produzindo artigos, eles estão produzindo aulas, eles estão... É uma ilha, né? Imagina, a Grã-Bretanha é pequenininha. Então, eles estão em vários lugares da ilha e, ao mesmo tempo, tentando gestar uma nova universidade, né? Então, a conclusão que eles chegam é de que não dava só para ter um novo currículo, né? Não dava só para usar
os apoios institucionais fora da universidade, os projetos, eventos e acontecimentos fora, mas era preciso um novo tipo de instituição que pudesse realizar esse projeto. Então, a Open University surge com essa proposta, né? Realizar os estudos culturais efetivamente, né, como uma instituição. É uma pena que não deu para avançar, né, ainda, né, nesses estudos. Essa pesquisa eu comecei em 2015, tá lá na Inglaterra, né, então não dá tempo de... Não tive 4 visitas só. Mas o que é interessante? É um projeto que vai se desenhando para criar uma instituição universitária de caráter popular, porque ela é aberta. Ela essa coisa essa questão do ensino à distância, ela também ali na Inglaterra tem uma certa facilidade, né? Primeiro que, por isso até destaquei esses meios técnicos de difusão. A televisão foi usada muito no começo, né, das aulas. Tem vários programas da BBC, do Williams, tem várias aulas dadas pelo rádio. Isso não só aconteceu na Inglaterra, né? A gente sabe dos programas de rádio do Adorno e vários outros intelectuais do mundo. Mas essa abertura ela vai se dando assim, né? Eles vão tentando chegar de diferentes maneiras na casa das pessoas para que elas possam voltar para a escola. Tem um lado que é onde a pesquisa agora está um pouco se debruçando, é um esforço compartilhado de muitas instituições, inclusive de instituições de saúde, porque é isso, é uma cidade que saiu da guerra, então eles querem se reconstruir. Claro que a guerra não teve o mesmo impacto que foi na França, em outros países europeus, né? Ali a destruição foi muito menor, mas houve. Então tem uma preocupação muito grande, a gente vai formar de novo essa sociedade como uma sociedade participativa, educada e saudável. E quando eu falo de instituições de saúde, os hospitais psiquiátricos estão atuando junto, é um esforço conjunto mesmo. Então, repara, serão figuras da universidade, mas a comunidade, o mundo extramuros está muito combinado, né? É um outro momento, claro, né? Por isso que eu disse no começo que a gente precisa guardar as proporções. Mas eu acho interessante, né, perceber. Mas não sei se eu respondi a... Tá claro, tá claro. Bem, obrigado pela apresentação, acho bem interessante. Mais uma curiosidade, fazendo um paralelo, hoje nós sabemos que a extensão muitas vezes no Brasil é vista, né, de certa forma, no nível não comparado às outras áreas, né, de pesquisa ou ensino, mas eu gostaria de saber se na época houve uma certa resistência com relação às atividades e como que a sociedade interpretava esse tipo de iniciativa. É mais uma curiosidade minha. Como que é seu nome? Dozil. Eu sou coordenador de extensão do IQ. Do IQ? Eu não escutei. Dozil, que é diferente. Dozil. DOS. Desculpa. Então, Dozil, até mencionei, o Williams ele fala de uma certa parcimônia oficial, mas era mais no sentido da abertura de vagas, de dar suporte para que as pessoas pudessem estar nos diferentes... frequentar as diferentes aulas tutoriais. Só que o que chama a atenção é que por conta da publicidade e propaganda, tem muitas notícias sobre a importância de voltar a estudar, né? Então, assim, é usado muito isso, né? De 46 a 52, nesses textos do Williams, a maioria são de 50, tem muita propaganda nesse sentido, né? Nos jornais, no rádio, a televisão anuncia. Esses professores eles estão na BBC. A BBC tem uma força absurda, não só na Inglaterra, mas na Grã-Bretanha, mas no mundo. Então, eu não vi resistência. O que eu vejo por parte dos professores, dos tutores, queixas reclamando da parcimônia do governo na distribuição de recursos, às vezes de material. É uma cidade onde se circula muito rapidamente por causa do trem, então às vezes tinha queixas nesse sentido.
Mas é quase como uma promessa de felicidade isso, né? A extensão é sem exagero. O tom, e quando eu falei estrutura de sentimento, é nesse sentido mesmo. É como se ia salvar aquela sociedade no momento, esse caráter extensionista. E até pensei se eu não estava muito enganado por conta do Williams e dos autores. Mas daí justamente fui para a imprensa e fui ver outros relatórios de outros grupos, tal, e tem muita força a extensão. Porque seria a forma mais popular, né, e aberta de promover a educação. E tem uma coisa que é gerar também, o que me chama a atenção, o que você faz com uma população de estudantes recém-graduados em determinadas áreas. Então, assim, acho que esse é um ponto importante. Quando eu contei a biografia do Williams, não foi à toa. Porque quem é o Williams? É um estudante, é um rapaz de um vilarejo rural, né? Quem conhece a Grã-Bretanha e o País de Gales, até hoje, é uma região muito agrícola, né? Hoje, claro, está urbanizada, mas em 1930 era uma roça, né? E o que faz? E detalhe, a Universidade de Cambridge, a gente não está falando da Universidade de Oxford. Então, a Universidade de Cambridge, ela percorre a ilha inteira atrás de alunos diletos que se destacam no ensino médio. Ela oferece uma bolsa para esses estudantes para irem para a universidade. Esses estudantes, né, até onde eu acompanhei, claro que deve ter outras coisas, outros cursos, mas a maioria vão atuar nos cursos de licenciatura. Esses estudantes que foram bolsistas, que estiveram em Cambridge, não em Oxford, isso é importante destacar, se voltam depois para suas próprias comunidades, como professor de tutores, professores de adultos. Então, reparem que eu tenho um caminho de atendimento à classe trabalhadora, eu dou condições para que ela ascenda socialmente, se forme. A maioria o Richard Rogar conta que ele é o primeiro sujeito da família dele a conseguir chegar na universidade, porque era um bom aluno e consegue essa bolsa. E quando ele se forma, o que ele vai fazer? Vai dar aula para a própria comunidade, da onde ele saiu. O Williams não faz a mesma coisa, ele não volta para Gales, mas ele está ali em Sussex, é muito perto, né, quase fronteira. E por que eu fiz esse paralelo? Porque assim, a Universidade de Oxford, nesse momento da época do Williams, eu não tem esses projetos de bolsa, é a Universidade de Cambridge que tem. E o que a Universidade de Oxford faz? Ela não recebe a classe trabalhadora na sua tradicional universidade. Ela cria um departamento para receber esses trabalhadores e pega os melhores estudantes de Cambridge e coloca a aula ali. Então, é uma parceria entre as duas. Hoje está assim? Hoje não mais, né? O acesso à Universidade de Oxford, a tradicional Universidade de Oxford, é mais facilitado? É. Mas alguém conhece aqui alguém que foi para Oxford? Não. É muito difícil. Para Cambridge, sim. Cambridge é uma universidade mais aberta, né? Então, ela continua bem fechada. Mas para os departamentos extramuros da Universidade de Oxford, há pessoas? Sim. Eles são mais abertos. Então, quando Williams fala que o projeto extensionista está ligado a essas duas universidades, é isso. Então, elas são universidades parceiras, com trabalhos parecidos, mas diferentes ao mesmo tempo. Uma oferece bolsa, forma, a outra pega esse estudante e leva para a comunidade. Bom dia. Meu nome é Célia. Perdão, desculpa. Seu nome? Célia. Sandra. Célia. Célia? Isso. Eu estou surdo. Célia. Eu gostaria de saber, diante dessa questão da curricularização da extensão na graduação, qual é a sua opinião sobre isso? E também se esse modelo que você apresentou seria um modelo que a gente podia usar agora para resolver essa situação. Qual a minha opinião sobre a curricularização da extensão? Eu acho ela muito bem-vinda se a gente pensar nesses termos que eu
Estou tentando entender como um projeto e uma formação específicos. Desde que eu estou aqui na Unicamp, não faz tanto tempo, eu tenho trabalhado e atuado diretamente na extensão. Na graduação também, mas na extensão. E tenho colhido experiências incríveis, né? E é, de alguma maneira, como eu acredito na universidade, que é essa universidade que está sempre em parceria com a comunidade. Claro que, e assim, falo isso até pela minha experiência, porque conheci a universidade por conta de trabalhos extensionistas dessa própria universidade, né? Então, a universidade chegou aonde eu estava por conta da sua ação extensionista. Então, acho que faz parte da nossa história, né, essa tentativa. Então, eu acho que a curricularização da extensão, talvez ela nos dê mais chances ainda da gente realizar o que a gente tem sempre sonhado, que sempre falamos, né, do ensino, da pesquisa e da extensão, com esse anseio de chegar na comunidade. Eu tive uma experiência um pouco marcante aqui na Unicamp, num projeto de extensão que eu coordenei lá na Vila União, e de que a maior parte dos estudantes achavam, das pessoas da comunidade, achavam que a Unicamp era uma universidade particular, né, e que eles não podiam entrar, né. E eu até comentei que não tinha muros, né, que os portões eram abertos. Eles diziam, não, o portão é fechado, né. Então, dentro deles, né, era um portão fechado, é um muro que você precisa saltar. E foi um trabalho muito legal, com o protagonismo dos estudantes. Eu era só o coordenador, quem atuava diretamente eram os estudantes daqui da Unicamp nesse projeto. Junto com a comunidade, eles construíram e realizaram juntos o trabalho lá de educação de adultos, mas também de atividades culturais. Muito legal, tá? Continua, tem outros coordenadores. E eu acho que a gente tem inúmeros exemplos, né? Hoje de manhã ainda a gente vai ouvir vários professores contando disso. E eu acho que, embora venha carregada com esse nome, né, do currículo, eu acredito que uma disciplina pode sim nos ajudar, mas não uma disciplina fechada, né? Que a palavra disciplina, às vezes, ela nos causa estranhamento, né, e já está muito gasta. Mas, quando eu penso em disciplina, eu penso que é uma orientação, né, que está dentro desse projeto e de uma formação para criar novas necessidades. Então, eu acho que é um bom momento para a gente conseguir fazer a tão sonhada ponte com a comunidade, perdão. Agora, quanto ao modelo dos estudos culturais, eu não sei. Eu tenho usado muito esse tipo de princípio nas minhas aulas, né, lá na Faculdade de Educação. Não em todas as aulas, e acho que é isso que é uma dificuldade. A multidisciplinariedade, acho que é algo que é um princípio que a Unicamp defende, né? Todos os cursos, mas é algo que não é simples de fazer, né? Então, esse trabalho combinado de sociologia, literatura, normalmente eu faço esse movimento, né? Sociologia, literatura e psicanálise. Não é um trabalho muito simples, porque exige um percurso formativo nessas 3 áreas, né? E nem sempre nós, como professores, estamos ali em condições de realizar esse percurso formativo, e nem os nossos estudantes, porque eles ficam aqui com a gente 4 anos. Oferecer um conhecimento multidisciplinar numa única disciplina durante 6 meses, né, é muito pouco tempo. Eu estou um pouco animado com esse chamado que eu vi lá na CCG, dos projetos integrados, né, que são disciplinas mais extensas, que dá para a gente fazer através das atividades multidisciplinares, de 2 anos. Né? Então, estou pensando, né, que talvez isso nos dê um pouco mais de fôlego e chance para pensar projetos como os dos estudos culturais. 2 anos você num processo formativo,
Eu acho que é interessante. 6 meses não dá. Eu fiz essa experiência do método do discussion, que o Williams apresenta, o ano passado, numa disciplina que chamava Seminário de Integração Curricular. Então, era uma disciplina de caráter multidisciplinar. Nós estudamos 8 tópicos. E esses 8 tópicos eram só temas de orientação, e os estudantes traziam as questões para a sala de aula, que era como o Williams fazia. As aulas deles eram assim. Os estudantes traziam os pontos que eles queriam discutir, o que dá bastante trabalho, porque você tem que ter um repertório grande, e eles faziam a discussão entre eles, e, enfim, mais para o final, o tutor entrava na discussão para orientar, para dar referências de leitura. Então, assim, o trabalho extensionista é isso. Né? Quando você lida com a comunidade, você está lidando com uma multiplicidade de pessoas, de necessidades, de faixas etárias, de situações, são as mais variadas. Lá nesse projeto de extensão era assim, às vezes numa aula a gente tinha tanto um senhor que sabia, que é os chamados, eu não gosto de usar assim, ele sabia assinar o nome dele, como eu tinha um estudante que estava no 3º ano do ensino médio, numa mesma aula de literatura e sociologia. A gente pode fazer isso? Consegue realizar? Sim, mas eu acho que vou terminar. A gente vai ter que pensar a modelagem de uma disciplina. Não dá para ser uma disciplina de 6 meses. Não dá. Não dá, porque ela tem que ser um pouco mais expandida. Né? Mas reiterando, né, quando eu estou dizendo disciplina, em termos de uma orientação, né, não propriamente a disciplina ali fechada. Tal. Não sei se eu respondi, Sênia. Bem, agradeço então a participação de todos e ao Alexandre, que gentilmente veio até nós passar um pouco dessa experiência, dessa pesquisa, desse estudo sobre extensão, né, que é uma coisa que faz falta para nós também no Brasil, o estudo sobre a extensão universitária. Muito obrigada, Alexandre. Eu que Obrigada, agradeço, pessoal. Muriel. Obrigado, gente.